Bom, gente, eu sou Natan, da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Em 96 eu me mudei para Campina Grande para morar com um casal de americanos do Alabama e nunca mais voltei para a minha cidade. De fato, depois eu fui para o Rio de Janeiro, passei 3 anos lá no Rio, depois casei com aquela moça bonita que estava cantando aqui. Depois voltamos para Campina e é lá onde nós moramos hoje e é de lá que nós viajamos pelo Brasil e por outros lugares ministrando a palavra, tá? Eu quero dizer que estou muito feliz pelo convite, não somente por estar aqui novamente na Igreja Vitória Cristã, mas por vir visitar essa cidade tão maravilhosa. Eu amo Natal, eu acho uma das cidades mais bonitas do Nordeste, tirando Fortaleza, claro. De qualquer forma, é uma alegria, obrigado pelo convite, tá? É um prazer muito grande e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que estão relacionadas ao conceito de adoração neotestamentária, a adoração do crente do Novo Testamento. Quantos crentes em Cristo Jesus nós temos aqui hoje à noite? Então, nada melhor do que começarmos com o texto de João, capítulo 4. Sem dúvida nenhuma, é um dos melhores textos que esclarece essa questão da adoração, a diferença da adoração na Nova Aliança. João, capítulo 4, eu vou ler apenas uma pequena porção. Eu sei que a minha esposa ontem à noite também fez uso dele, mas eu quero fazer outras colocações. Ele vai servir aqui de ponto de partida para o que eu tenho para dizer para vocês. Mas todo mundo conhece a história. Jesus Cristo, ele para no poço de Jacó, cansado, com fome, com sede. Os discípulos vão à cidade comprar alimentos, quando chega uma mulher para tirar água. E aí inicia-se um diálogo entre Jesus e a mulher, quando ele pede para ela água para beber. E eles vão entrar naquele assunto da sede, e há uma confusão ali entre sede natural e sede espiritual, né? A mulher fala de um tipo de sede, Jesus fala sobre outro. A mulher fala sobre um tipo de água, Jesus Cristo fala sobre outro. Jesus está falando sobre questões espirituais, enquanto a mulher está focada em questões naturais. Quando chega no versículo 19, a mulher disse: Senhor, vejo que tu és profeta. Por quê? Porque Jesus Cristo acabara de falar: vai, chama o teu marido e vem cá, para que ele pudesse continuar o ensinamento que ele havia iniciado com ela. No entanto, ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Mas veja que ela tinha um homem, ela morava com alguém. Isso aqui já responde a muitas perguntas que nós como cristãos temos, né? Será que a relação sexual, será que o simples fato de estar amancebado, de morar na mesma casa, me faz marido ou esposa daquela pessoa? Pelo que parece, não. Porque isso é Deus participando, para chamar a atenção da gente, né? Pelo que parece, para Jesus Cristo, a simples união carnal e física não é o matrimônio aos olhos de Deus. A mulher tinha um homem, mas não tinha um marido. Quantos podem dizer amém? Então ela disse: Senhor, não tenho marido, mas tinha um homem. E quando a mulher disse, não tenho marido, Jesus falou: realmente 5 maridos já tiveste, né? Independente de ela ter sido divorciada ou se era viúva, mas 5 maridos. Jesus disse que ela tinha tido, mas que o que ela tinha agora, o homem que ela tinha, não era um marido. Então ela disse: eu sei, eu vejo, percebo que tu és profeta. E nessa ocasião, por reconhecer o dom ministerial de profeta na vida de Jesus, ela faz uma pergunta doutrinária, porque os profetas, principalmente no período do Antigo Testamento, eram encarregados por Deus de instruir o povo, de orientar, de ensinar. Temos profetas na Nova Aliança, não com o mesmo pedigree, não há o mesmo status espiritual do profeta do Novo Testamento e o profeta do Antigo Testamento, mas a mulher, reconhecendo Jesus como profeta, faz uma pergunta doutrinária. Tá, vejo que tu és profeta, então me diz aí vem a pergunta: nossos pais, os nossos antepassados, adoravam neste monte. Vós, os judeus, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A mulher disse: eu sei que nós devemos adorar a Deus, mas vocês dizem que o lugar certo onde devemos adorar é em Jerusalém. Nós adoramos porque sabemos que devemos adorar. Então, a adoração é um dever que toda pessoa, todo ser humano criado à imagem e semelhança de Deus deve prestar. Oi, deve ter um problema nesse microfone, eu vou tentar de novo. A adoração é o dever de todo aquele que quer servir a Deus. Amém, gente? Então a mulher disse: nós adoramos aqui, vós dizeis que o lugar onde se deve adorar é em Jerusalém. Sobre isso, Jesus vai dizer no versículo seguinte, versículo 21, da seguinte forma: ele vai dizer: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Nem neste monte, nem em Jerusalém. E ele fala no versículo 22, vocês adoram o que vocês não conhecem.
Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E é interessante que ele diga que a salvação vem dos judeus, mas isso não significa que nós que somos crentes e não somos judeus, devemos viver, nos comportar, agir, falar ou adorar como judeus. Isso é apenas um parêntese, porque eu sei que tem muitas igrejas por aí que hoje em dia estão querendo se adequar culturalmente, fisicamente, com as vestimentas e indumentárias, como judeus, pensando que tocar um berrante de boi dentro da igreja vai fazer com que o culto, eu digo um berrante de boi lá de Israel, né? Como se fosse um berrante de boi mais sagrado, o shofar. As pessoas estão pensando que fazer isso vai fazer com que o culto e a adoração daquele lugar seja mais sagrado, mais correto, mais santo, mais bíblico. Mas ainda que a Bíblia diga que a salvação vem dos judeus, os salvos não têm que viver como judeus. Amém, gente? Não tem que viver como judeus, não tem que falar como judeus, não tem que cantar e adorar como judeus. Quantos podem dizer amém? Amém. Então, entenda a diferença. Sim, a salvação vem dos judeus, mas não é a mesma coisa de dizer que os salvos têm que adorar como judeus. Quantos entenderam? Amém. Isso aqui, irmãos, dá pano para manga para muita coisa. Como, por exemplo, eu sou alfabetizado no hebraico, estou aprendendo a falar hebraico, valorizo a cultura judaica, sei a importância espiritual que o povo hebreu tem para com o resto do mundo, porque Deus escolheu assim, Ele quis que o povo judeu servisse de iluminação para todos os povos. Não é à toa que Jesus acabou de dizer que a salvação vem dos judeus, mas nós temos que entender, gente, que nós não precisamos falar o nome de Jesus Cristo em hebraico para que estejamos falando o nome da forma correta. Eu não sei se vocês já viram por aí um movimento que diz que não podemos chamar Jesus de Jesus, tem que ser Yeshua, Mashiach. Quantos já viram isso? Não é porque Jesus era hebreu que isso significa que temos que falar hebreu para expulsar demônios usando o nome hebreu de Jesus. Quem é crente aqui sabe que os demônios também saem usando o nome de Jesus em português. Quem já teve experiência, né? Quem é crente há mais tempo, sabe disso muito bem. Não precisamos falar Yeshua, Hamashiach, ainda que possamos ter entendimento, estudar hebraico, conhecer mais a cultura e assim por diante. E uma prova disso que eu estou falando aqui, gente, é só a gente observar os textos do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego, ele não foi escrito em hebraico. O Antigo Testamento, sim, ele foi escrito em hebraico, com algumas pequenas porções em aramaico, mas o Novo Testamento foi escrito todo em grego. E a grande maioria dos escritores eram judeus, falantes de hebraico, excetuando-se talvez Lucas, mas todos os outros falavam hebraico. Mas quando escreveram em grego, não usaram o nome de Jesus em hebraico. Todas as ocasiões que escreveram o nome de Jesus em grego, colocaram o nome de Jesus em grego também. E não fizeram essa questão, sabe? Esse preciosismo besta da igreja moderna, que tentando escapar da influência cultural romana, supostamente volta às origens, dizendo ao povo que tem que cantar em hebraico, falar em hebraico, tocar o berrante de boi de Israel para que o culto e a adoração seja melhor. Irmãos, Jesus estava nesse momento aqui de João capítulo 4, demarcando um novo período, um novo tempo, uma nova era, uma nova aliança, um novo tipo de relacionamento com Deus, um novo tipo de adoração. Ele disse, chegou a hora, daqui para frente, não é daqui para trás, é daqui para frente, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. O que significa isso? Irmãos, não podemos negar, Jesus está falando sobre adorar de verdade. Jesus deixa implícito que a adoração de verdade não é de Jesus para trás. Eu sei que você está pensando em Davi, eu sei que você está lembrando de Miriam, eu sei que você está lembrando das histórias do povo do Antigo Testamento, mas eu quero que você tenha em mente o seguinte: a adoração de verdade é de Jesus para frente. Não é de Jesus para trás. Quantos estão me ouvindo? Ele disse, versículo 21, nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Versículo 22, vós adorais o que não conheceis, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação de fato vem dos judeus. Mas, diz o versículo 23, pelo menos na minha versão está escrito assim, mas, como é que diz na versão aí que está nas minhas costas? No entanto, mas vem a hora e já chegou. Diga, já chegou. Mas vem a hora e já chegou em que? Os verdadeiros adoradores. Está claro ou não está que Jesus Cristo considera que a adoração de verdade é dele para frente? Vamos lá, gente, eu fiz uma pergunta e espero uma resposta. Sim ou não?
Adoração de verdade é de Jesus para frente. Aí você vai me dizer, Davi não adorou de verdade? Adorou dentro das condições que lhe eram possíveis, dentro da aliança que ele estava inserido, dentro da sua realidade. Há textos maravilhosos que falam sobre o povo do Antigo Testamento louvando e adorando a Deus, que são tipos, sombras e figuras de coisas que se cumpririam de fato na nova aliança. Os textos do Antigo Testamento são como os antigos rolos negativos das máquinas fotográficas. Eu sei que alguns de vocês não sabem o que é isso. Quem é de Sacha para cá não entende muito bem. A Sacha, a filha da Xuxa. Quem é de Sacha para cá não entende muito bem. Mas houve uma época, o pastor Eliane depois vai explicar para vocês. Houve uma época que existia um rolo de filme que se colocava dentro da máquina fotográfica, e isso era chamado de negativo. E aquilo ali tinha um registro do que ia se tornar a foto. Não era foto, não mostrava a beleza do que se esperava ter, mas era o registro do que viria a ser a fotografia. Você precisava passar pela revelação para que a beleza se manifestasse. Da mesma forma, gente, o Antigo Testamento é mais ou menos como um rolo de filme negativo. Quando passa pela luz da palavra, aí sim a gente enxerga a beleza do que Deus tinha planejado para nós. O Antigo Testamento são sombras, são tipos, figuras, representações, questões proféticas que falavam sobre uma verdade superior, melhor, que haveria de vir. Então, todo o tipo que nós encontramos no Antigo Testamento que fala sobre adoração, qualquer tipo de representação profética de adoração no Antigo Testamento é apenas uma referência de uma adoração verdadeira que ainda não estava disponível. Davi adorou diante do Senhor com todas as suas forças, mas ele não teve a oportunidade de fazer o que Jesus Cristo falou aqui, adorar em espírito e em verdade. Vamos lá, gente, estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amém, aleluia? Ele não teve a oportunidade de adorar em espírito e em verdade. Não estava disponível, não era um tipo de adoração disponível. Algumas coisas deveriam se cumprir para que esta possibilidade fosse algo real. Davi não estava na época do cumprimento de certas promessas divinas para que isto fosse uma realidade para ele. Então, de Jesus para trás, era um tipo de adoração, mas de Jesus para frente, aí sim, é o período da adoração de verdade. Adoração verdadeira. Quando Jesus fala sobre verdadeiros adoradores, obviamente, ele está falando sobre adoração verdadeira. Fica implícito que a adoração passada era a adoração dentro dos seus próprios termos, né? Mantendo a sua respectiva limitação. A adoração do Antigo Testamento era adoração de acordo com a realidade que era possível naquela época. Mas é importante que a gente tenha isso em mente de forma clara. A adoração de verdade é só agora, gente. E que adoração é essa? Será que nós compreendemos? Será que nós temos entendimento do que a Bíblia ensina? Eu falo principalmente o Novo Testamento. Será que realmente estamos usufruindo do privilégio que nos foi dado? Porque eu tenho certeza que alguns dos meus amigos, dos meus irmãos em Cristo, estão vivendo no período da nova aliança com inveja da adoração do passado. Que é por isso que a gente vê tanta tentativa de imitar o que o povo fez antigamente. É por isso que a gente vê tanta limitação da expressividade musical, tanta limitação nas composições das letras das músicas que cantamos dentro das igrejas. É por isso que a gente vê a falta de avanço, falta de progresso na área da música, na área do louvor, na área da adoração. Eu sei que a adoração é muito mais do que cantar, mas quem adora também canta. Amém, irmãos? Eu sei que a adoração é muito mais do que cantar, mas quem adora também canta. E às vezes, por falta de entendimento, talvez até teológico, falta de conhecimento bíblico sobre estas questões, nós acabamos ficando aquém da realidade que nos está disponível. Só para concluir a passagem de João capítulo 4 e dar sequência àquilo que eu quero comunicar para vocês hoje à noite, depois que Jesus Cristo fala sobre adoração de verdade, porque ele diz que é esse tipo de adoração que Deus Pai quer, nas versões que nós temos em português ficou mais ou menos assim, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Não é que Deus esteja procurando até hoje, tá, gente? O que Jesus quis dizer é que a adoração do passado foi uma, mas a adoração que Deus Pai quer, que é essa adoração de verdade, deste novo período da nova aliança, é a adoração em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e há uma necessidade imperativa
importa que aqueles que o adorem na sua realidade, na realidade da sua existência, em espírito. Se Deus é espírito, e fomos feitos uma imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus, um duplicado em espécie da sua categoria, então somos seres espirituais. O nosso relacionamento com Ele, inclusive a adoração, tem que ser basicamente, essencialmente, em espírito. Posso ter um amém mais forte? Amém. Não, esse foi para Maria, vamos dar um amém para Jesus. Ô, oh, glória! A nossa adoração a Deus tem que ser essencialmente, primordialmente, em espírito. Depois que Jesus fala tudo isso, aí quando chega no versículo 25, isso aqui é bem interessante. A mulher, que parecia ser relativamente religiosa, ainda que ela tivesse as suas complicações emocionais na sua vida particular, ela demonstra interesse em conhecer as coisas de Deus. Quando ela vê que Jesus é profeta, faz uma pergunta doutrinária, e ela fica ali perguntando, tirando dúvidas, aprendendo. Quando chega no final, depois de ter ouvido um pouco de Jesus falar, ela diz, uma coisa eu sei. Ela disse, eu sei que vai vir aí o ungido, o Messias. Quando ele vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. Irmãos, pense numa verdade que essa mulher falou. Ela estava certíssima que quando o Cristo chegasse, ele ensinaria tudo o que se deveria aprender sobre adoração de verdade. Só que numa das raríssimas vezes que nós vemos Jesus Cristo sendo franco, direto e honesto, assim, ele faz uma coisa que raramente a gente vê ele fazer. Ele diz, a mulher falou, eu sei que o Cristo vai vir e ele vai ensinar tudo isso aí sobre adoração para a gente. Aí Jesus olha assim para ela e diz assim, sou eu que estou falando contigo. Glória! Jesus já estava ensinando sobre adoração, Jesus já estava fazendo o que ela sabia que o Cristo faria. Mas numa das poucas vezes que Jesus é franco, dessa forma, né, com essa crueza toda, ele diz, eu sou o Cristo. Eu que estou falando contigo, mulher. Que maravilha. Às vezes eu sinto vontade de chorar quando eu vejo Jesus dizendo isso aqui. Porque em outras ocasiões, com pessoas do clero, né, as grandes autoridades de Israel, os maiores diabologistas da cidade, os PhD em divindade, os profissionais da palavra, Jesus poderia ter se mostrado ou falado assim claramente, mas ele não fez. E com a mulher ali no meio do nada, sem mais ninguém, uma samaritana desprezada pelos judeus, com uma vida um tanto quanto assim questionável, ele chega e diz, eu sou o Cristo. Isso mostra a atitude de Jesus em querer ensinar tais verdades a todas as pessoas, a despeito do contexto no qual elas estejam inseridas, a todas as pessoas que tiverem um real interesse de aprender.